Olá, boa tarde a todos. Agora eu vou explicar de fato como preencher a planilha. Já falamos sobre tipo de perda, tipo de dano, tipo de risco. E aí, qual o intuito de fazer análise desse PDA? Identificar se a edificação vai precisar ou não de um projeto de sistema de proteção a descargas atmosféricas. Essa planilha, basicamente, o intuito no final, ela é entender se o risco que a edificação possui ela é maior ou menor que a prevista, né, em norma, como eu já expliquei anteriormente. Se for maior, o local vai precisar de SPDA. Se for menor, não. E se for maior, não necessariamente vai precisar de todos os equipamentos previstos para um projeto de SPDA. Vai ser um conjunto de coisas que cabe ao projetista decidir, né, futuramente, caso seja feito um SPDA, para identificar qual será a melhor medida, de forma que a gente consiga reduzir o risco e, ao mesmo tempo, ter uma medida mais econômica. Como eu falei, não é preciso realizar todas as medidas, porque, a depender do caso, poderá ser apenas uma perda monetária desnecessária, então não seja tão viável, nem tem um bom custo-benefício. Então, como eu falei, o nosso intuito final é identificar ali aqui os riscos, né? Esses dados. E qual é o primeiro passo, a partir de agora, para poder preencher a planilha? Primeiro é identificar qual é o risco daquela construção. Vamos dar um exemplo. Meu projeto é de uma casa. Então, vou dar um exemplo mais específico. O projeto é de condomínio. Um condomínio de 25 andares de uso apenas habitacional. Então, eu tenho ali uma casa ali de uso habitacional. Certo. Um conjunto de casas, na verdade, não um condomínio. Eu vou avaliar que tipo de risco? Eu vou avaliar o tipo perda de vida humana. Porque é o que está diretamente atrelado ali. Tem um perda de serviço público? Não. É um condomínio, não é uma empresa que é gás, nem água, nem energia elétrica, nem telecomunicações. Não é o caso. Tem um perda de herança cultural? Não. Não é um teatro, não é um museu. Não é, por exemplo, uma casa tombada, patrimônio histórico. Eu tenho risco de perda econômica? Em geral, depende. Possa ser que sim, caso o cliente tenha lhe pedido no momento, mas em geral não tanto, porque há um risco menor, não é que por exemplo armazena dinheiro, nada do tipo. Então é apenas caso o cliente ali solicite ou construções de extremamente alto padrão, que possa ser interessante ali analisar esse custo. Então, posteriormente no final, os riscos que não cabem vão ser retirados da planilha. Então, o primeiro passo é sempre fazer uma cópia da planilha. Então, tem uma planilha própria, preencher aqui o nome do projeto. E aí, a partir daqui, nada disso aqui será preenchido, porque vamos explicar como preenche aqui na parte de preenchimento de dados. No final do projeto, iremos pegar essa planilha toda, né, copiar e literalmente colar ali, quando ela estiver pronta, colar o memorial ali na parte de análise de SPDA. Certo, e agora eu vou explicar como que preenche a planilha. Quando a gente analisa, a gente começa com 3 tipos de análise. As influências ambientais, a linha de energia, a medida de proteção, né, e os atributos da linha conectada. Começando por influências ambientais, primeiro a gente vai entender também se o projeto ele possui zonas distintas. Então, por exemplo, eu tenho uma prédio que a frente é mais um hall, tem menos pessoas, o centro ali é condomínio próprio, propriamente dito, e o final é mais uma área livre. Então, pode ser interessante separar às vezes e às vezes não. Como assim? Digamos, por exemplo, que eu tenha um hospital. O hospital, ele vai ter uma região onde ele vai ter uma UTI, vai ter uma região onde vai ser a parte de operações, outras que são para pacientes de menor risco, né? Então, não necessariamente eu vou ter que projetar, caso seja preciso futuramente um SPDA, projetar um SPDA para um hospital todo, um todo, igual. Muitas vezes eu posso, sim, ter uma medida mais leve, mais branda na área mais externa, no hospital como um todo, que vai ter aí recepção e outras regiões, e ter elementos mais
profundo de cuidado nessas zonas mais acessíveis. Então, por exemplo, eu vou explicar depois sobre o DPS, mas talvez separar a região da UTI, a região da operação como zonas específicas para analisar a necessidade ali de sistema de proteção nessas zonas, de modo a tornar a região mais segura, já que é algo muito específico delas, né, naquela região. Isso também vai reduzir o custo. Imagina ter que colocar sistema de DPS, sistema de proteção ali, DPS é dispositivo de proteção contra surtos, no prédio inteiro. Então, são algumas medidas que serão importantes. Eu vou continuar seguindo aqui a lógica do condomínio, né, como nós vimos. O primeiro passo é identificar a localização. Como assim? Vocês vão reparar que vão aparecer 4 opções. Se a estrutura é cercada por objetos mais altos, se ela é cercada por objetos de mesma altura ou mais baixos, se é uma estrutura isolada, nenhum outro objeto nas vizinhanças, ou se é uma estrutura isolada no topo de uma colina ou monte. Por que é uma diferença? Quem nunca ouviu que, por exemplo, se você está num ambiente totalmente plano e tem uma árvore, a possibilidade de um raio cair na árvore, o raio irá cair na árvore, porque é o ponto mais alto. Da mesma forma, se você está no campo, é indicado que você literalmente, um campo aberto, em um período de chuva de raio, é importante que você se abaixe e tente deitar, aumentar o espaço do seu corpo, porque você vai se tornar um alvo menor, porque tudo que for mais alto é que vai realmente lhe receber. Vai funcionar como um para-raio, vai receber carga atmosférica. Descarga elétrica. Então, a mesma coisa com prédios. Então, quanto mais alto o prédio, vai acontecer isso. Quanto mais baixo, ele vai estar mais protegido em partes. Se ele estiver sozinho, sem nenhum outro objeto, quanto mais alto ele ficar, maior o risco dele. Né? Não é exatamente o risco, mas outros critérios que vão ocasionar futuramente um risco maior. Então, por exemplo, eu tenho um prédio de 25 andares, no exemplo que eu estou citando, e ele é cercado por prédios da mesma altura ou mais baixos. Então, vamos dizer assim, uma região cheia de condomínios, com prédios muito altos, que está nessa situação. Aqui vai ter a frequência de descarga para a Terra, chamada NG, que é a unidade de quantas descargas tem por quilômetro quadrado em um ano. Então, vocês vão reparar que tem uma tabela de 1 a 20, e basicamente é baseado nos dados, né, do INPE e também de cálculos feitos e também que se conta na norma. Vocês irão ver posteriormente no memorial que tem um zoneamento de todo o Brasil. Nesse zoneamento ele vai informar, por meio das cores, né, qual a frequência de descarga de cada região, de cada estado. Vamos dizer que esse condomínio é em Salvador, e aí até para adiantar, eu já sei a informação que é aproximadamente 1 a previsão, né, de raios por quilômetro quadrado ao ano. Tipo de superfície. Então, aquela zona que eu estou analisando, qual é o tipo de superfície dela? E aí vamos ver algumas opções, né, que a norma separa. Agricultura ou concreto. Então, eu estou numa região rural, é concreto mesmo, na calçada, etc. É cascalho, tapete ou carpete. É asfalto, linóleo, madeira ou é mármore e cerâmica. Então, por exemplo, eu tenho um piso comum, piso cerâmica. Então, eu clico aqui nessa opção. Tipo de estrutura. Locais, aqui. Tem 2 tipos que vamos separar, que é locais onde falhas de sistemas internos não causam perda de vida humana, ou locais onde falhas de sistemas internos causam perda de vida humana. Então, por exemplo, se eu tenho uma residência, né? Claro que tem casos e casos, mas a possibilidade é muito baixa de ter um risco de perda humana ali, por conta de falha do sistema interno. Mas, por exemplo, em um hospital, o risco é grande. Se eu estou analisando um museu, o risco é baixo. Se eu estou analisando uma rede de cinema que tem a distribuição de energia elétrica, o risco é maior. Então, depende muito do caso, porque os sistemas internos não necessariamente são diretamente atrelados à vida humana, à resistência naquele ambiente. Então, pode ser o caso, por exemplo, de uma empresa que tenha uma indústria, né? Que a depender do serviço, caso tenha uma falha ali de equipamento, pode fazer uma explosão. Então, esse possa ser um caso de causa de vida humana. No exemplo que eu estou dando,
irão considerar que não causa, por conta de sistemas internos. Aqui temos o risco de incêndio, que é separado em incêndio baixo ou explosão, sem risco de incêndio ou explosão, risco de incêndio normal, risco de incêndio alto ou explosão, e uma zona específica que contém explosivos sólidos. No caso que eu estou falando aqui de um condomínio, é incêndio baixo ou explosão, né? O risco mais baixo ali, explosão, caso atinja a parte da estação. Mas o que quer dizer essas zonas? Na norma ela vai basicamente destrinchar um pouco mais, mas o que cabe explicar é basicamente que cada zona vai falar sobre frequência, sobre quão arriscado quantas vezes pode acontecer um risco, uma explosão, como é a atmosfera daquele ambiente, se recebe muita descarga elétrica, se não. Então, ela vai estar trabalhando mais nesse sentido. E no nosso caso, é incêndio baixo ou explosão, né? Aqui em perigo especial, existem alguns casos de algumas estruturas que eles possuem riscos maiores que os outros. Por exemplo, se eu tenho uma casa e eu quero evacuar as pessoas da casa, de uma casa, uma residência ali com 8 pessoas, ela é muito mais simples, né, de fazer essa evacuação do que, por exemplo, de um estádio de futebol. E são muitas pessoas de várias idades distintas, o ambiente nem sempre é o mais fácil de se locomover, e assim por diante. A mesma coisa, por exemplo, em um hospital com pessoas com dificuldades de locomoção, mobilidade reduzida. Então, são vários tipos de risco que a gente avalia aqui. Entre sem perigo especial, baixo nível de pânico, por exemplo, uma estrutura limitada a 2 andares e número de pessoas não superior a 100. Então, por exemplo, estou avaliando uma escola de dança, né? Então, eu tenho uma escola de dança ali, 2 andares, por exemplo, e é limitado que não tem mais 100 pessoas, é um baixo nível de pânico. Aqui, dificuldade de evacuação, por exemplo, estrutura com pessoas imobilizadas, hospitais. A gente sabe, por exemplo, que quando ocorre um dano muito grande, retirar as pessoas de um hospital é muito complicado, porque tem pessoas que estão em macas, pessoas que estão em coma, que estão em cirurgia, pós-cirúrgico, na UTI, assim por diante. Então, idosos, crianças, recém-nascidos, pessoas que acabaram de dar à luz, que tiveram um acidente. Então, são realmente vários casos críticos, então é muito mais complicado. Tem um alto nível de pânico, por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com o número de participantes maior que 1000 pessoas. Então, é realmente o caso como eu citei. Um show muito grande, é um tumulto muito grande. Nível médio de pânico, por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais e esportivos com número de participantes entre 100 e 1000 pessoas. Nesse caso, vamos avaliar como baixo nível de pânico. Calma, não. Eu vou considerar aqui nível médio, porque considerando a quantidade de apartamentos, ali seria realmente uma quantidade maior que 100 pessoas, a média de previsão de pânico. E eu estou considerando esse nível por precaução também, porque são muitas pessoas para evacuar um local. Então, você tem uma quantidade maior de pessoas, descendo as escadas de rota de fuga, então são vários critérios ali que vão atrelar esse risco. O número de pessoas na zona é literalmente cálculo de população. Então, na parte de PCP, nós realizamos o cálculo de população antes, e a partir daqui iremos avaliar, na verdade, o número de pessoas na estrutura. Então, digamos que nesse condomínio eu tenho ali 4 apartamentos por andar, 25 andares, então são 100 apartamentos. E digamos que eu tenho uma média aí de, vamos considerar, 4 pessoas por apartamento, né? Então, eu tenho aí cerca de 400 pessoas na estrutura. Por que número de pessoas na zona? Porque eu posso estar avaliando, como eu expliquei antes, um trecho específico daquela construção. Então, pode ser o caso de ter apenas 20 pessoas na zona, assim por diante. Como eu estou avaliando o prédio todo como apenas uma zona, eu vou considerar as próprias 400 pessoas. Mas se eu quisesse, por exemplo, segregar em um hospital a região da UTI, analisando como uma zona à parte, até para identificar mesmo medidas específicas para aquela zona que eu possa estar auxiliando, para reduzir o risco, eu vou, por exemplo, utilizar uma coisa diferente. Digamos que eu tenha 400 pessoas no hospital como um todo, mas a UTI só permite 30 pessoas. Então,
eu vou ter uma quantidade diferente de pessoas na zona do que a quantidade de pessoas na estrutura. E aqui nós temos a largura da blindagem ou distância entre as descidas W1 e W2. Então, basicamente, o que vai ser avaliado é que depende muito do sistema, mas como é que eu preencho essa informação, né? Primeiro, é melhor explicar o que é esse W1 ou W2, que está aqui citado. É basicamente o seguinte, é a largura da blindagem, agora eu vou recitar a norma, é a largura da blindagem em forma de grade ou dos condutores de descida do SPDA, do tipo malha, ou o espaçamento entre as colunas metálicas da estrutura ou o espaçamento entre as estruturas de concreto armado atuando como SPDA natural. Geralmente, vai ter pelo menos 2 pontos, né, de captação, né, em uma edificação, caso ela precise de SPDA, que vai captar as descargas atmosféricas. Então, basicamente, o que vai ser avaliado é essa distância, que em geral é a distância lateral transversal ali da construção, às vezes longitudinal também. E aí por quê? Porque analisa, por exemplo, os pilares, caso seja utilizada a armadura dentro dos pilares, os pilares extremos, e assim por diante. Ou caso não seja também, analisando assim pelas laterais. Então, digamos que eu vou analisar agora um prédio que eu tenha tem um terreno maior, mas do prédio em si, ele seja de 30 por 50, assim, vou fazer uma madeira mais ou menos assim. Ele tem uma largura de 30 por 50. Eu vou colocar aqui, por enquanto, esses 30 da largura da blindagem, né? Que é um valor por segurança inicialmente. É claro que em caso de um projeto vai ser muito mais especificado, mas vai trazer para a gente alguns dados. Agora vamos pegar um caso, digamos que esse condomínio ele ainda não tem, é um condomínio novo, ele ainda não tem um SPDA, então ele não tem um sistema anti-exterior, porque pode ser o caso do local ter SPDA, mas as circunstâncias mudaram e seria preciso um sistema ainda mais robusto. No exemplo que eu estou dando, não tem SPDA. Digamos que é um condomínio novo, ainda está em construção, vai ser construído, não tem. Mas só a critério de esclarecimento, existe SPDA do tipo 1, 2, 3, 4, assim também como estrutura com subsistema de captação conforme a SPDA de classe 1, e uma estrutura metálica contínua de concreto armado atuando como subsistema de descida. Aqui, só dando exemplo, como subsistema de descida natural. Esse é o caso, por exemplo, eu tenho algumas medidas SPDA de classe 1 na região e ao invés de usar tubulações à parte, né, para descer, né, após a captação da descarga atmosférica e levar ao aterramento, digamos que eu utilize a própria estrutura da edificação. Então, no caso do condomínio, os pilares, né? Digamos que eu utilize os pilares como uma forma de descer a descarga atmosférica ali. Pode ser feito, claro, desde que é o ideal, inclusive, só que de alinhamento com o projeto estrutural. O outro caso é estrutura com cobertura metálica e um subsistema de captação, possivelmente incluindo componentes naturais, com proteção completa de qualquer instalação na cobertura, contra descargas atmosféricas diretas e uma estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como um subsistema de descida natural. Então, ele vai especificando alguns tipos aqui de mecanismos de proteção. No caso, vamos considerar, como a análise de SPDA, sempre com sem SPDA. Então, sempre que eu tiver um projeto, eu vou estar analisando como sem SPDA, a não ser caso a construção já tenha. Como veio para a gente o projeto, o pedido já possui ali esse projeto. Meios para restringir as consequências de incêndio. Só explicando, nós temos 3 classificações. A primeira é não ter nenhuma providência. A segunda, uma das seguintes providências. Instalações fixas operadas automaticamente, instalação de alarme automático, ou uma das seguintes providências, extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarmes manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape. Então, basicamente, por exemplo, a gente vai fazer um projeto de readequação do projeto de combate a incêndio e pânico do local.
Então, esse local ele já possui algumas providências, que é a parte do PCP. Ele pode não ter nenhuma providência, ele pode ter algumas instalações físicas automáticas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho algo automatizado, eu vou ter menos pessoas naquela região, então perigo menor. Se eu vou ter equipamentos como extintor e outros mecanismos de proteção contra incêndio, tanto de prevenção quanto de evitar o alastro, a propagação do incêndio, eu vou ter também a redução do risco. Então, se caso ocorra de uma falha elétrica em um local, instaurar, eu posso ter medidas de evacuar as pessoas mais facilmente, de apagar o fogo por meio de um extintor adequado, de ter rota de escape, que vão reduzir o risco. Aí vamos à perda de vida humana, que eu falei lá no outro vídeo, que é o R1. Então, são várias questões. Aqui, contra a tensão de toque, eu passo na estrutura. E aí vamos ver se tem alguma dessas medidas. Em geral, como é a análise SPDA, vamos partir do pressuposto que não tenha. Então, vamos colocar como nenhuma medida de proteção. Mas existem várias outras. Aviso de alerta, por exemplo, regiões perigosas, tem aviso para ninguém entrar, restrições físicas, que a pessoa não consiga entrar naquele local, e assim por diante. Contra a tensão de toque, eu passo na linha, ou seja, que é a manafiação. Nenhuma medida de proteção, avisos visíveis de alerta, isolação ou restrição física. Vamos considerar aqui nenhuma medida de proteção. E nível de proteção, que é NP, sem DPS, mas também a gente pode especificar. Vamos considerar que não tem nenhum dispositivo de proteção surto, não foi planejado. Aqui vamos preencher os atributos da linha conectada. Aí tem dois dados, que é o da linha de comunicação e da linha de energia. A linha de energia é realmente energia elétrica que entra aí pra gente, e da linha de telecomunicação é a parte de internet, telefonia e assim por diante. E também pode ser o meio de entrada de danos ali referentes às cargas atmosféricas. Começando pela linha de energia, fator ambiental da linha. Como assim? A residência é ambiente urbano, rural, suburbano ou urbano com edifícios mais altos que 20 metros. Por exemplo, eu estou em ambiente urbano, mas os prédios são muito baixos, então entra como urbano. Eu estou em ambiente urbano, entra a questão de prédios centrais, capitais de algumas cidades, assim por diante, e realmente zonas mais centrais da cidade. Rural é realmente a zona ali rural, a região. Suburbano inclui-se a região das periferias e também algumas regiões da cidade, mas que sejam mais afastadas do centro, né, principal. Por que tem uma classificação diferente? Porque nós temos uma movimentação diferente de pessoas, então que vai ocasionar diretamente em riscos diferentes e assim por diante. Em nosso caso, vamos considerar que é uma cidade, um centro urbano, com edifícios mais altos que 20 metros. Então, são um local com edifícios muito altos, que pode ocasionar um risco maior, né, de carga na região. A fiação interna, vamos considerar aqui que é um caso de não blindado, preocupação no roteamento no sentido de evitar laços. Basicamente, não blindado quer dizer que não possui uma blindagem, que vai evitar esse vazamento dessa carga de corrente. E a preocupação para evitar laços também avisa evitar alento, né? Também entre outras coisas, entre outros danos na estrutura. Fiação externa, vamos considerar que a linha de energia vem por via aérea, não blindada. Vamos considerar a tensão suportável de impulso como 2,5, então mantém. O dispositivo de proteção, vamos considerar que não possui proteção coordenada com o dispositivo de proteção contra surto. Linha de energia, o sinal, então vamos manter. Se estivermos falando de uma linha de alta tensão, ou seja, uma zona que vem antes de um transformador, nós colocaremos essa classificação. No entanto, não estamos trabalhando nesse caso. O modo de instalação da linha foi aéreo, né? No exemplo que eu dei. Isso. Inclusive, só essa área aqui precisa ser preenchida. Beleza. Agora aqui em linha de telecomunicação. Também é um ambiente urbano, só que é um urbano com prédios mais altos que 20 metros. A fiação interna
Telecomunicação, então vamos falar aqui que é se preocupar com o roteamento no sentido de evitar laços. Então por que isso? Porque é um risco um pouco menor, né, do que uma linha elétrica que transmite energia elétrica. A fiação externa, vamos considerar também a aérea não blindada nesse caso. Tensão suportável 1,5 kV e dispositivo de proteção também não possui. E o modo de instalação da ilha aéreo também. Então aqui essa classificação é similar, vamos considerar no mesmo caso. Aqui vamos colocar as dimensões da estrutura, né? Então vamos considerar que o prédio do condomínio em si tem 50 por 30 metros. E como ele tem, no exemplo que eu dei, 25 pavimentos, vamos considerar aí, somando com a área, aproximadamente 3 metros por pavimento. Então vamos considerar em torno de 75 metros de altura. Esse LL é o comprimento da linha, né? Então, a norma indica que caso a gente não tenha um dado de qual é o comprimento da linha, utilizamos 1000 metros. Então, que eu vou deixar aqui de base. E o tempo de exposição dos presentes é um dado que é informado em hora por ano. Como assim? Vai ser uma informação que vai depender diretamente do tipo de uso daquela região. Digamos que eu estou falando de um local, uma escola que tem um tempo ali de funcionamento das 7 da manhã às 6 da tarde. Então, eu vou avaliar esse período de tempo vezes a quantidade de dias que o colégio está em funcionamento. Então, não entraria domingo, assim por diante. Eu estou falando agora de um hospital, então estou falando de 24 horas por dia, 365 dias por ano. E um condomínio vai pela mesma linha. Então, eu tenho aí 365 dias por ano, na qual as pessoas moram lá. Então, as pessoas passam o dia todo. Então, aqui nesse caso, vamos dizer que a pessoa passa 365 dias por ano, sendo 24 horas por dia. Então, 8.760. Eu preenchi esses dados, eu olho aqui do lado, eu já vi que eu não devo considerar nem a P da L2, nem a L3, nem a L4. Então, deixo tudo exatamente como está aqui, 0 na maioria, e apenas vou total como real, só por questões de cálculo mesmo. E aqui, os dados sobre as perdas, vamos considerar aqui no tipo de perda L1, que é de perda de vida humana, no dano 1, que é para choque elétrico, se aplica a todos os tipos de estrutura. No dano 2, que é o dano físico, vamos considerar que é o risco de explosão, mas pode ter outros casos, como por exemplo, hospital, hotel, escola ou edifício cívico, entretenimento público, igreja, museu, industrial, comercial, entre outros. Vamos considerar risco de explosão. D3, que é por dano ao sistema, né? Vamos considerar que não se aplica. Por que não se aplica? Porque estão falando de condomínio. Então, danos aos sistemas internos, eles vão pautar muito, por exemplo, TVs pararem de funcionar, micro-ondas, coisas nesse sentido. E não, por exemplo, como eu falei no caso da UTI, um equipamento, né, que vai estar fazendo a pessoa respirar. Não vamos considerar dano do tipo 2, risco de perda do tipo 2, nem os demais. Não todos aqui vamos colocar como não se aplica ou deixei em branco mesmo. Pronto. Preenchi todas as informações, eu já tenho aqui meu dado final. Então aqui eu tenho as informações todas que eu coloquei lá. E no final ele vai me dar o meu risco. Ele está me dizendo que o meu risco de perda de vida humana é de 2,56 vezes 10 elevado a menos 5. O risco tolerável é de 10 a menos 5, ou seja, 1 vezes 10 a menos 5. Ou seja, aqui está muito maior, o dobro, quase o dobro, 2,5 vezes o risco tolerável, ou seja, é um risco intolerável. Quer dizer que essa construção ela precisa de medida de SPDA. Ao mesmo tempo, os demais riscos, teoricamente, estão toleráveis, mas já não entrariam mesmo em consideração, é apenas esse. No nosso caso, o que iremos fazer? Nós copiamos a planilha, literalmente Ctrl+C, Ctrl+V, depois de limpar, né, depois de organizar, então retiramos esses outros riscos que não cabem, Ctrl+C e colocamos no memorial a inteirinha com a informação. E indicamos no memorial que é um risco intolerável, que o projeto precisa, sim, de um SPDA, né, que a estrutura precisa de um SPDA. É por isso que é muito comum prédios muito altos sempre obterem esse tipo de projeto,
de projeto. Então, atualmente vamos falar apenas da análise e nesse caso é isso, tá? E só exemplificando um pouquinho, caso vocês estranhem a questão dessa área de exposição equivalente ser muito mais alta do que a área normal, é porque realmente em SPDA analisa de forma diferente toda uma região que pode ser afetada pelas descargas. Mas, por enquanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais, tanto sobre o que significa, né, o sistema de proteção à descarga atmosférica, quanto também como realizar uma análise adequada de acordo com cada situação.